Olá, turma! Vamos lá, né, fipianas e fipianos, analisar o texto de Hobsbawm, O Sentido do Passado. Bem, tá aqui o livro, né, sobre história. É um livro, esse livro, na verdade, vamos falar do livro, primeiro falar de Hobsbawm, né? Quem é Hobsbawm? Ele é um historiador muito conhecido, né? Ele é muito trabalhado na academia, principalmente pelos professores, né, alinhados ao pensamento do materialismo histórico, né? Muitos textos são trabalhados deles, principalmente para compreender o século XIX e o século XX, né? Hobsbawm, na verdade, ele nasceu no Egito, né? Mas ele é de pai britânico, né? Mãe austríaca. Ele fazia parte do grande império britânico na época, né? Na década de 10, aí no finalzinho da década de 10, e passa um tempo na Áustria, na Alemanha, principalmente na ascensão do nazismo, né? Então ele acaba fugindo, né, para a Inglaterra, enfim, e desenvolve sua formação acadêmica na Inglaterra, em qual tem a defesa do seu doutorado em 1950, né? Então, quais são as influências dele, né? Ele era do Partido Comunista Inglês, né? Acredito que tinha Partido Comunista Inglês, ele era do Partido Comunista Inglês, onde ele conheceu vários intelectuais, né? E formaram o que posso dizer a Escola Social Inglesa, né? Então, um grupo de historiadores ingleses do Partido Comunista Inglês vão formar uma escola, e muito parecido com o que acontece com as escolas dos análises, que vai ser formada através de uma revista, né? Os anais de história sociocultural e econômica. Os historiadores marxistas britânicos, né? Eles vão criar uma revista também, que é a Past and Present, passado e presente. Então, grande parte dos textos dessa escola, baseado nessa revista, era mostrando justamente os acontecimentos do passado e suas relações com o presente, né? Então, Hobsbawm, ele a partir, né, da década de 50 vai começar a escrever, produzir, vão ser muitos livros, né? Dessa escola também podemos falar do historiador Edward Palmer Thompson, que tem livros fantásticos, né? Aquela coleção da formação da classe operária inglesa, né? O título do livro está errado, né? Quando foi traduzido, né? É o fazer-se da classe operária inglesa, como a classe operária inglesa se fez classe operária inglesa, né? Então, não é a formação, é como eles se fizeram operários ingleses, né? Então tem isso. Aí tem vários livros de Thompson maravilhosos, né? Costumes em Comum, Senhores Caçadores, enfim, A Miséria da Teoria e vários outros. Mas o Hobsbawm, né, o Thompson, tem também o Christopher Hill, aquele livro O Mundo de Ponta Cabeça, né, e vários outros, né. O próprio Perry Anderson também era dessa escola, apesar de ter divergências várias depois, enfim. Então são historiadores que tiveram um momento importante na Inglaterra, né, que vão trazer essa questão do materialismo histórico para a compreensão dos fatos históricos adaptados às realidades do século XX. Cada um com a sua experiência pessoal, né? No caso, Hobsbawm, ele participou. O século XX, que ele chamou de Era dos Extremos, é o que ele participou, o que ele viu, né? Ele viu o contexto da Segunda Guerra, né? Presenciou os acontecimentos do século XX, grande parte deles. Agora, claro, é uma perspectiva inglesa, né? É uma perspectiva de um inglês, intelectual inglês, olhando para os acontecimentos do mundo, né? A gente vê muito isso, fica muito claro isso nos exemplos que ele dá ao longo do texto, né? Enfim, agora ele era um historiador específico do século XIX, então a área específica de conhecimento dele era o século XIX. Então a maioria dos livros daquela era, na era dos impérios, a era das revoluções, a era dos impérios, né? Revoluções e a era do capital, no caso esses três, né, do século XIX. Nações e Nacionalismos, vários outros livros, né? Os Trabalhadores, não tem muito. Né? Uma vez um aluno chegou para mim e fez: professor, eu já li tudo de Hobsbawm. Eu fiquei: nossa, ele tem mais de 30 livros. Aí, você leu todos os 30? Ele:
30, eu li 4, né? Que era a era do capital, do império e das revoluções e os extremos, né? Que foi um ensaio. Na verdade, a era dos extremos foi mais assim, uma pressão de que ele falasse, escrevesse sobre o século XX, né, que ele falava muito nas palestras. Então, vou escrever um livro sobre o século XX. Então, é um livro meio que despretensioso, né? Você não tem um molde muito acadêmico no livro, né? A Era dos Extremos, mas os outros do século XIX, que ele fala do século XIX, está bem dentro do método acadêmico mesmo. Então, enfim, ele tem muitos livros mesmo, né? Interessantes. Então, sobre esse aqui, né, o sobre história, se fala de que a teoria, né, da história social inglesa está presente no livro, né? Enfim, né, eu não acho dessa forma, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, que na verdade esse livro ele é um conjunto de textos, artigos e palestras que o Hobsbawm deu e fizeram essa coletânea e foi publicado, né, ele em vida ainda. Ele faleceu em 2012. Na época eu era professor da FUNES em 2012 e no falecimento do Hobsbawm a gente resolveu homenageá-lo, né, e colocamos o nome do auditório lá da área de história, que era a principal sala, a sala maior. A gente colocou de sala auditório, né, Eric Hobsbawm. Enfim, foi... Não sei se o pessoal da FUNES aqui lembra disso. Mas, enfim, esse livro, essa coleção, ele faleceu em 2012, o livro é lançado, né, antes dele morrer ainda, ele em vida, ele ainda dá palestra sobre o livro é de 97, gente, é um livro novo, né, enfim, para a época. Então, a coleção, que depois de ler o livro todo, a ideia que vem é um livro que demonstra ou faz a gente refletir, né, o ofício do historiador, de uma forma geral, ou seja, como, né, quais são os fundamentos, né, ou seja, qual é a finalidade e as consequências do historiador ou do ofício do historiador com relação à história, né? Então, eu acho que o livro todo é mostrando esse trabalho do historiador, o quanto ele é importante e o quanto esse trabalho ele pode ter consequências complicadas, né, para determinados grupos, né? Então ele mostra, porque na verdade o livro a grande preocupação de Hobsbawm é com a ética profissional do historiador. Então o livro todo é ele comentando, olha, o historiador se fizer isso pode comprometer isso, então você tem que estar esperto a essas questões, não pode ser desonesto. Então o livro todo é ele comentando essa ética do profissional, né, as consequências que um mau historiador pode, ou um historiador mal intencionado, talvez o melhor seja isso. Então, as consequências de um historiador mal intencionado para o futuro, ou para a própria sociedade do presente, né? Então, ele vem trazendo esses debates o tempo todo no livro, né? E o capítulo que eu separei para vocês o capítulo 2, que é o sentido do passado, sentido do passado, né? Qual o sentido do passado para Hobsbawm, né? Um historiador tão importante, né, considerado por muitos, em termos de produção, um dos maiores historiadores do século XX. Né? Quando eu falo que ele tem uma visão inglesa, europeia, isso é muito evidente nos textos, nos exemplos que ele dá, mas ele sempre fez questão de dizer isso. Tá? Ele fez, olha, eu sou fruto das minhas experiências, eu estou colocando aqui o que eu vi. Né? Então cabe a vocês adaptar tudo isso que eu falei para as suas realidades. Ele diz isso, né? E é algo que o próprio Karl Marx falou no século XIX, né? Quando ele, no livro lá, Ideologia Alemã, que ele fez com Engels, ele diz, olha, tudo que eu estou fazendo aqui é para a realidade que eu estou vendo, que é a sociedade capitalista do século XIX na Europa. Então, cabe vocês, os historiadores do futuro, os intelectuais do futuro, adaptarem tudo isso para as novas realidades que vão surgir, enfim. O Marx falou isso no século XIX, né? E o Hobsbawm também comenta isso nos textos dele. Ó, é a minha realidade, eu estou falando o que eu vejo. Né? E isso é normal. Né? A gente falei agora no vídeo anterior, né? Nós somos fruto de nossas experiências. O historiador ele não é imparcial. Ele carrega uma bagagem ideológica através das suas experiências pessoais. O que a gente não pode ser é desonesto. É isso a preocupação de Hobsbawm nesse livro. O tempo todo ele vem alertando sobre isso. Tá?
Então, eu separei aqui os principais pontos, né, porque eu falo demais. Né? Você viu o outro áudio lá, deu 1 hora quase. Eu nem queria falar isso tudo, mas a gente vai falando, enfim. Olha que não tem nenhum aluno puxando o assunto para eu desenvolver outras questões, enfim. Mas a gente faz isso nas postagens, tá? Eu separei aqui alguns pontos que eu não posso deixar de falar. Então, quando eu estiver falando uma coisa, eu vou voltar para aqui, para o meu rascunho, tá? Eu estou falando demais, então vou voltar para cá para eu não deixar de falar disso, enfim. Então, o capítulo 2, que é o que a gente vai analisar aqui, só o capítulo 2, eu vou levantar aqui principais pontos, tá? E depois vocês vão ampliando o debate, ou concordando ou não. E o principal de tudo, gente, é dar exemplos. Vamos dar exemplos das nossas realidades, de tudo isso que o Hobsbawm está falando aqui, tá? Pode ser realidade do presente, ou acontecimentos do nosso passado, ou da nossa história do Brasil, tá? Bem, de uma forma geral, ele diz que o passado, né, é inevitável. O passado ele é inevitável, de uma forma ou de outra, né? Ele diz que faz parte da consciência humana, né? E essa consciência humana é determinada pelas circunstâncias sociais ao qual elas estão inseridas. Isso é o ponto-chave para compreender tudo, né? Então, é isso que faz a gente compreender muito do que está acontecendo no Brasil hoje. Compreender porque uma pessoa tem um pensamento ou porque uma pessoa é a favor de um tipo de pensamento ou de um tipo de ação, de atitude, né? É fruto de uma consciência que ela tem, mas essa consciência que ela tem foi construída, né, dentro de um contexto social que ela estava inserida ou que ela pode ter criado para si, né? Aí entra muita questão da psicologia. Danou-se, professor. Gente, é complicado, história, né? Aí, desde a primeira geração dos análises, já que se fala na interdisciplinaridade, né? Eu conheço muitos amigos meus, né, que eu também, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu tive que ir para outros campos, né, de conhecimento. Eu fui muito na antropologia, né, li muitos não, mas pelo menos uns 3 antropólogos, né, de forma bem aprofundada. Eu tive que ler bem, compreender bem, para compreender melhor o que eu estava querendo até demonstrar, né, ou seja, as relações ali nas fronteiras, né, do que seria a África Centro-Ocidental, Europeia e dos grupos, né, bantus, né, que seriam os bacongos, os ovibundos e os umbundos, né, enfim. Então, veja, já estou desviando, vou voltar aqui volto para o roteiro, né, do texto, né. Então, assim, essas consciências que a gente tem que ter. Então, o historiador ele tem que estar atento a isso. Pô, se uma pessoa está agindo dessa forma, essa consciência dele sofreu que influências ao longo da vida dele? Por que ele se posicionou dessa forma? Então é isso que a gente tem que compreender, né? Porque se vai buscar a história, ou se pensa a história, de acordo com essa consciência, né, que passou por essas experiências, né? Então, por isso que o pessoal fala, ninguém não gosta de história. Talvez não goste de partes da história, porque sempre tem uma parte da história que convém, que é onde a gente vai resgatar, que convém para um indivíduo, ou para um grupo, ou para um estado, né, uma nação, ou para uma instituição, né? Então a história ela é cheia de evidências e encobertas, né? Então sempre se tenta evidenciar algo e sempre se tenta encobertar algo. Então a história vai sofrendo isso ao longo da sua construção, né? Enfim, então a grande questão de Hobsbawm, que ele vai mostrar esse sentido, é que o sentido do passado ele se dá da forma mais diferente de acordo com o interesse ou a consciência do indivíduo, do grupo, da instituição, da sociedade ou da nação. Isso vai ser muito relativo, né? Esse sentido. Aí é onde ele vai mostrar ao longo do texto, né, vários exemplos em quando isso pode acontecer e aonde a gente tem que ficar atento a essas reflexões, tá? Ele divide o texto em 4 partes, né? É um texto curto, tá, gente? Então, só vou falar algumas coisas principais aqui, né? A primeira parte é que ele diz que o passado ele se torna um padrão para o presente,
né? Então, e esse padrão ele pode ser potencializado ou flexibilizado de acordo com a sociedade e o seu momento. Então, quando convém, né, se dá mais flexibilidade a esse padrão. Quando não convém, né, esse padrão ele é reforçado. Então, e quem determina quando convém ou não? O grupo dominante daquela sociedade. O grupo dominante daquela sociedade é que vai determinar o que pode ser mudado ou não. E isso é determinado por quê? Para que esse grupo não perca o seu poder. Ou no caso do Brasil, algo bem mais simples, né? Não perca seus privilégios. Vamos analisar, né? Aí é onde entra os exemplos, né? Enfim, então ele fala, né? Que apesar de se tentar fazer isso, o presente ele não é uma cópia do passado, porque o passado ele vai mudando continuadamente. Só que a representação desse passado no presente é que passa por essas alterações, ou que para mais ou para menos. Ou seja, a representação do passado é uma construção de grupos de interesses no presente, né? Então, aí é onde é que vai determinar que tipo de padrão vai se tentar colocar para esse passado, ou melhor, o uso desse passado no presente, né? Aí ele diz que essa cópia do passado no presente impede as inovações. Aí ele ainda bota uma interrogação, impede mesmo, né? Porque as inovações elas vão surgindo, né? E essas inovações, né, apesar de surgirem e começarem a mudar a sociedade, vai ter grupos que vão colocar barreiras para essas inovações. E uma das grandes justificativas para essas barreiras sejam impostas é justamente o passado. Né? Diz, ó, nosso passado é assim. Visões tradicionalistas, por exemplo. Né? Agora, o que é interessante é que ele deixa bem claro que isso é muito relativo. E às vezes, por exemplo, a gente demonstra a nossa preocupação em não permitir que esses grupos conservadores façam com que as inovações não sejam colocadas, mas ao mesmo tempo a gente faz isso com outros grupos. Quando a gente vai falar de grupos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades aldeamentos indígenas, então a gente, não pode mudar. Então vejam que dentro da historiografia, às vezes, há um paradoxo, né? E as ideias meio que se chocam, porque às vezes a gente, né? Por isso que o historiador, ele, no seu ofício, ele tem que compreender sempre, analisar sempre. Então, quando a gente tende a querer julgar, acaba dando errado. Né? Primeiro porque a gente vai ser desonesto, porque a gente julga o avanço, né, ou o progresso de uma forma. E quando a gente pega esse avanço e progresso para analisar o de outro grupo, a gente já analisa de outra forma. Então, enfim, é isso que a gente tem que ter cuidado, essas relativizações, né? Então, assim, essas barreiras para essas inovações, esses grupos vão buscar no passado, né, a visão tradicionalista, né, para que aquele passado não mude, ou que nós continuamos uma cópia daquele passado, então, para tentar barrar. Porque essas mudanças vão fazer com que esses grupos percam, né, seus privilégios ou seus poderes. Essa é a questão. Aí, que grupos, em que momento, como se dá isso? Aí é onde a gente vai analisar caso a caso nas histórias do mundo, né, principalmente na história do Brasil. Aí ele coloca que em alguns momentos essas mudanças elas são disfarçadas, maquiadas, né, dentro de uma roupagem tradicionalista. Ó, não, isso aqui é tradição, às vezes não é, né? O que é tradição? Não, isso aqui veio do passado, mas já foi muito transformado. Quando a gente vai analisar, né, transformações na nossa sociedade que insistem em ter esse laço com o passado, mas que não tem mais nada a ver com ele. E por que eles fazem isso? Para que essa transformação seja maquiada, que seja aceita de forma melhor pela sociedade, sem criar muitas barreiras. Então, existem todos esses mecanismos, né? Vamos dar exemplos, eu quero os exemplos aí de vocês, tá? Aí entra a questão de um princípio anti-histórico, né, desses grupos, né,
quando muitos desses grupos se sentem ameaçados, né, por essas inovações sociais, então começam a usar um método anti-histórico, ou seja, criar uma história que até certo ponto não aconteceu para justificar a não transformação social por essas inovações, né? Então, vejam o quanto isso está interligado para a nossa sociedade atual e com a construção de um passado que não aconteceu, né? Isso a gente vai ver à tarde nos outros textos, quando a gente vai falar do negacionismo, né? Vai estar tudo atrelado a esse texto aqui de Hobsbawm, tá? Aí ele fala de que tudo isso tem que ter diálogos, esses diálogos têm que ter acordo, para que haja sempre o equilíbrio nessas mudanças e nessas transformações. Um equilíbrio que ao mesmo tempo tenha mudanças e ao mesmo tempo tenha esse vínculo com o passado, né? Aí por isso que se coloca muito essas maquiagens, né, das inovações dentro de roupagens tradicionalistas, né? Enfim. Tudo porque na maioria das vezes a elite não pode perder o poder, né? Ou a classe dominante não pode perder o poder, ou um grupo não pode perder talvez o pequeno poder que ele possa ter perante o outro, né? Enfim, então para poder, você vê que ele tá aqui, é um pensamento de Hobsbawm, né? Como ele falou, vamos aplicar isso à nossa sociedade e ver se encaixa, né? Faz sentido esse sentido do passado que as pessoas não? Vamos ver. Item 2. O item 2 ele é mais pesado. Tem muitas explicações, né? Aí ele fala que em algumas sociedades as inovações elas são tão rápidas que não dá tempo nem de se produzir um padrão. Diz que o padrão deixa de ser padrão para ser um modelo. Há um modelo que tem que ser seguido, não se pode muito alterar esse modelo. Aí a questão da flexibilidade. Que modelo é esse? Do passado, da nossa sociedade. Então esse modelo não pode ser alterado. Então você vindo para o Brasil e parando para pensar. O Brasil ele passou por um processo, uma construção histórica que foi muito reforçada no século XIX, com aquele padrão europeu, ocidental, cristão, e que tudo que fugisse desse padrão tinha que ser perseguido, que era selvagem, era anticivilizado. E ao longo do século XX, muitos movimentos sociais eles lutaram para que esse padrão ele fosse rompido. Então, o Brasil ele se encaixa muito nesses pensamentos de Hobsbawm. Cabe nós, né, colocarmos os exemplos para compreender melhor. Então, nós temos a teoria, conceitos, que faz com que a gente compreenda melhor essas práticas sociais da nossa sociedade, né? Vamos lá. Vocês veem muito isso, e o Hobsbawm ele comenta de que sempre que há uma mudança, a ideia de alguns grupos ou de algumas pessoas que perdem espaço por conta daquelas mudanças é desqualificar o presente. Esse presente ele não serve para a sociedade. O que está acontecendo não serve, porque no meu tempo era melhor, não é? No meu tempo era melhor, no meu tempo não era assim, no meu tempo não havia corrupção, não é? Então, essa desqualificação do presente está desqualificando as inovações sociais, fazendo com que haja uma preocupação em resgatar um modelo de passado ideal para aquela sociedade. Mas a gente sabe que isso é apenas uma forma de barrar esses avanços para que esses grupos eles não percam poder. Agora, isso a gente fala de uma forma geral. Temos que analisar caso a caso, grupo por grupo, né, aspecto social por aspecto social. Tá bom? Então, desqualificar o presente, restaurar o passado. Aí é onde entra também a questão de identidade e resistência. Não é só uma questão de poder público, né, nem econômico. Às vezes é uma questão de identidade e sobrevivência identitária de determinados grupos. Por isso que eu falei, olha, a gente analisa o que a gente conhece, mas tem outras sociedades que nós não temos contato, que talvez possam usar esses mesmos artifícios como forma de sobreviver, né? Então aí é onde a gente tem que fazer uma conexão geral, não é isso? Ou analisar caso a caso. Quando eu falo analisar caso a caso e conexão geral, é a gente compreender como isso se dá em diferentes situações. E ao mesmo tempo fazer uma conexão entre elas
para compreender o conceito e ver que esse conceito é relativo, não é? Aí ele fala aqui, o passado como linguagem conservadora do presente, né? Então, o passado chega um momento que ele se torna uma linguagem, né, conservadora. Então, alguns termos que são utilizados, que remontam a questões pejorativas do presente, sempre enaltecendo essa mesma questão, só que com outro termo no passado, né? E ele ainda cita que de última hora, de última instância, ainda tentam resgatar um passado sem relevância para aquela situação. Isso surgiu de um passado inexpressivo, de um passado irrelevante, né? Seja o que eu estou falando aqui tudo de forma geral. Estou deixando os exemplos para vocês colocarem aqui nas postagens, tá? E assim, ainda nesse item 2, o Hobsbawm coloca de que o passado, nessas circunstâncias, ele se torna uma matéria-prima e, no caso, um elemento essencial, né, para as ideologias nacionalistas, étnicas ou fundamentalistas, né? Justamente todo esse rótulo conservador que ele vai usar aí para esses usos, né? E é muito importante isso. Se não há um passado satisfatório, vamos criar um. Então, para a gente se fortalecer aqui enquanto grupo que estamos perdendo espaço e a gente não tem um passado tão forte que possamos nos colocar no presente como forte, vamos criar um passado mais forte para a gente se mostrar mais forte agora, né? Então é isso, né? Veja só, ele escreveu isso aqui, gente, no início de 80. E vejam o quanto isso é atual, não é verdade? Para a nossa sociedade brasileira, né? E global, né? A gente vê isso, né? Vimos isso agora, né? Você vê, gente, o que aconteceu agora essa semana com as eleições norte-americanas, né? A invasão ao Congresso, né? Você vê pessoas mais diversas que fizeram aquilo, se utilizando de representações mais sem sentido possível para nós intelectuais, mas que para eles tem um grande sentido. O sentido do passado deles é aquilo ali. Você vê pessoas com a camisa de Auschwitz representando, né, o Holocausto e achando que aquilo ali foi correto, né, na perspectiva deles, né? Então, imaginem só que tipo de consciência eles têm e como essa consciência foi construída, né, na busca dessa reconstrução de uma verdade aleatória ou imaginativa que eles vão buscar e reforçar como se fosse um fato, não é verdade? Aí vai dizer, né, que se não há um passado satisfatório, sempre é possível inventar um. Não, então, enfim. Aí a grande questão é essa. Ele diz que há uma artimanha social que é confundir a sociedade. Você construir uma história fictícia, você entrar na ficção e tentar transformar essa ficção num fato, ou na realidade. Então, quanto mais... É aquela história de uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, né? Então, ele diz isso aqui de outra forma, claro, né? De que você vai construir essa ficção e tentar transformar essa ficção num fato para confundir a sociedade, para que essa invenção de um passado que você vai construir para se mostrar importante no presente seja real, né? Então ele vai mostrar isso aqui, né? E aí ele diz, olha, isso confunde a sociedade e cabe ao historiador, né, mostrar essa distinção. Que trabalho, né, para nós, enfim, mas é a nossa missão enquanto profissionais de história, né? Cada vez mais mostrar, demonstrar, dialogar ou fazer a sociedade refletir sobre essas ficções a respeito de uma construção imaginativa de um passado que nunca aconteceu, né? Enfim. Então vamos lá. Item 3, né? Ele começa o item 3 perguntando, né, como a inovação em si é uma identidade, né? E como essa identidade é legitimada, né? E qual a sua derivação? Então está dentro de tudo isso que a gente falou, né? Essas construções, né? Aí ele diz que
o medo da mudança faz com que as pessoas se apeguem, né, a determinados conceitos ou construções históricas, né, justamente para que isso não seja alterado ou as inovações não possam surgir, né. A gente viu isso também, né, na nossa sociedade, né, o reforço de um discurso do medo, que esse discurso do medo gerou um discurso de ódio, e esse discurso de ódio fez com que muitas barreiras fossem impostas e um discurso retrógrado, né, de resgate de um passado que até então não existia, né, fez com que a sociedade brasileira elegesse um presidente desse como a gente tem agora, com o tipo de ideia e discurso que ele tem, não é? Então isso é importante a gente ter em mente, né? Ele diz que todo esse discurso, veja só, isso foi escrito no início da década de 80, todo esse discurso que possa surgir contra a tecnologia e contra a ciência é um disfarce, porque esses grupos eles não são contra a tecnologia ou contra a ciência, pelo contrário, eles são a favor dela, só que eles fazendo com que a sociedade fique contra isso, é uma forma deles se apropriarem ou terem mais força do que a tecnologia e do que a ciência, para poderem dominar a tecnologia e a ciência. Então a ideia é essa, né? Dominar a tecnologia e a ciência para que o nosso grupo seja detentora disso, mas para que isso possa acontecer, a gente tem que ter um apoio popular para que realmente essa ciência e a tecnologia seja enfraquecida para que a gente consiga conquistá-la, ou melhor, dominá-la, ou melhor, controlá-la. Então é mais ou menos por aí, né, que o Hobsbawm coloca. Ele diz que o controle se tornaria uma condição para que ela possa existir, né? Enfim, aí ele vai falando dos limites e fronteiras do que é aceitável, né, com relação às inovações. Então, quem determina esses limites? Aí a busca pelo equilíbrio. Então, toda a inovação é permitida desde que aquele grupo que pretende continuar sendo dominante não perca seu poder ou privilégios, né? Então, você vê que no Brasil a gente tem que usar até mais termos do que o próprio Hobsbawm coloca, né? Aí entra a questão da retrovisão, né? Como ele comenta, as mudanças. Os conservadores buscam no passado formas de evitar inovações que façam com que eles percam seus privilégios, seu poder, né? E a grande questão é que ele coloca as consequências dessas inovações nas sociedades futuras. Então, como observar isso, né? Ele diz que as consequências dessas inovações, a gente pode ter a grande dica disso na história. Então, uma das formas que a história pode servir, ou que o historiador pode servir, é justamente isso, né? Fazer com que qualquer inovação que seja imposta na sociedade, o historiador ele possa compreender que tipo de consequências isso pode gerar no futuro, né? Claro, que aí ele mostra, olha, historiador não tem bola de cristal, né? Por conta das grandes imprevisibilidades que a sociedade pode ter, muitas previsões e possibilidades que eu apontei em 2018 foram por água abaixo, que eu não esperava que, enfim, eu ainda acreditava na sociedade, não esperava que, né, as eleições ficariam na mão de alguém ou de um grupo como esse que está agora, né? Enfim, errei e feio, né? Então, assim, as imprevisibilidades. Então, assim, o historiador ele pode apontar possibilidades, mas ele não é o senhor da verdade, porque o futuro é um futuro, né? O historiador ele tem essa capacidade de ver possibilidades, indo buscar no passado isso, né? O passado, enfim, talvez, veja só como né? Em 2018 eu só confirmei talvez o que eu já sabia, mas que eu não queria aceitar, né? Porque durante um tempo, né, eu li muito o materialismo histórico, né? Depois deixei um pouco de lado, até mesmo por necessidade acadêmica, fui pesquisar muito microhistória e antropologia, né? E estou voltando, voltei a ler reler Hobsbawm, né, agora. Mas eu lia muito o historialismo histórico, né? E a gente sempre tinha em mente aquilo, né, que Marx falou, né? Ou seja, Hegel colocou que a história sempre se repete, e Marx colocou, né, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? E a gente vê na história do Brasil
isso sempre se repetindo, né? Talvez haja uma dúvida no que é tragédia e no que é farsa, mas se repete, né? Enfim, é isso, né, gente? Enfim, aí ele coloca de que essas imprevisibilidades trazem uma desorientação do próprio entre os próprios grupos de intelectuais. Eu acho que aconteceu isso, né? Essa desorientação aconteceu no Brasil depois de 2018, né? E demorou um pouco para se reorganizar, né, o pensamento intelectual, sobretudo dos grupos, né, que não admitiriam, né, não quero polarizar essa questão, mas nesse sentido, talvez os grupos mais voltados para uma ação política mais social, né? Enfim. Ou seja, mas o que a gente pode levar disso tudo é que nós não somos exatos. A história não é uma ciência exata, né? Muito menos os historiadores, né? Mas não há dúvida de que podemos dar possibilidade, sim, que a história, talvez o historiador ele tenha, dentro do conhecimento histórico e sua ação social, né, a demonstração do quanto essa história se repete. Né? Talvez ela se repete tanto porque a sociedade não compreende ainda bem a história. Talvez porque a gente não sirva bem a sociedade, ou talvez porque ainda não estamos tão bem intencionados como deveríamos com a nossa própria sociedade. Não é? Enfim. Então, o último item aqui do texto, né, o item 4, usos sociais do passado. Ele diz que os usos sociais do passado são diversos, né? Então, aquilo que a gente já vinha comentando, o sentido do passado para quem, né? Esse passado, ele faz essa construção do passado faz sentido para quem? Para esse grupo, para esse. Eles construíram esse passado porque faz sentido para eles. Aí ele entra muito, né, em dois fatores, que é a genealogia e a cronologia, né? A busca de um passado importante para se manter importante no presente ou no seu meio social. A grande questão é, o seu meio social valoriza o quê? Então, se aquele seu meio social valoriza aquilo, você tem que ter um passado importante naquilo. Tem aquela história do mentiroso, todo grupo de amigos tem um mentiroso, né? Aquele que chega contando vantagem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ele só conta aquelas histórias porque ele sabe que aquilo ali é valorizado pelo aquele grupo. Então, ele tem que mostrar um passado importante para ser importante naquele grupo. Então, isso serve para um indivíduo, para um grupo social, para um partido político, para uma instituição, para um Estado, para uma nação, não é? Então, temos que ver essas questões, né? O ser importante, a questão da identidade, da autoestima do indivíduo, de um grupo, de um Estado, enfim, da sociedade. Tudo isso faz com que esse passado, essa busca pelo passado, faça sentido para eles, né? Aquela questão, o passado, o que é que você vai buscar no passado? Eu vou buscar o que é importante para mim. Mas o que você não considera importante? Deixa lá no passado, não vale a pena trazer. Então, é isso que o historiador tem que estar atento nas construções históricas, né? O que é importante ou não. Porque para o historiador, tudo é importante, não é? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Aí ele fala dos mitos, mito de criação. Ele dá vários exemplos, né? Todo mito de criação tem que ter uma grande importância, porque se você nasceu de um contexto importante, você é importante no presente, né? Então, por isso que ele fala das sociedades que vão criar seus mitos para se mostrar cada vez mais importantes para outras sociedades, né, ou para si mesmas, para legitimar um poder, ou legitimar uma identidade, né, ou legitimar uma não mudança, né, enfim, ou uma mudança que faça com que aquilo não seja afetado, que eles consideram mais importante do seu passado. Então, tem essas coisas, né? Aí ele mostra, né? Vamos procurar procedentes daquilo. E esses precedentes, a gente vai dizer o quê? Vai inserir eles ou vai esconder? Aí é isso que vai ser conveniente para um determinado grupo ou não, né? Aí ele coloca as diferentes circunstâncias sociais que o passado ele é aplicado, né? Aí é onde vem o sentido. É isso. Aí ele sai dizendo que a análise e o discurso, só através da análise de tudo isso, e os discursos, os debates, mostrando várias realidades ou vários exemplos, é que você vai compreender melhor esse sentido do passado para as sociedades, né? Então,
O historiador, nesse caso, ele tem que compreender isso, né? Então, talvez, né, aí reforce ainda mais o que vem sendo colocado, que o historiador ele não pode ser desonesto. E para ele não ser desonesto, ele tem que compreender mais do que julgar, tá? Porque a gente aprende na graduação que a gente não pode julgar, mas a gente faz isso o tempo todo. Até mesmo porque estamos inseridos dentro de uma sociedade julgadora, mas a gente tem que se policiar também o tempo todo, porque às vezes o nosso julgamento faz com que a gente fique cego para outras questões que possam passar, que para a gente não tem sentido, mas para outros possam ter. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu levantei aqui as principais questões do texto, espero que vocês tenham lido, né? Vamos comentar o texto aqui nas postagens, né? Deem exemplo de tudo isso, ou exemplo do que vocês acharam mais relevante, para a gente continuar a discussão, tá bom? E à tarde a gente volta a discutir agora o texto, outros textos, né? Mas que estão relacionados com todos esses assuntos que a gente viu pela manhã. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu, vamos discutir, vamos debater.